Olá, pastor Paz. Paz do Senhor, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Uma correria hoje para a gente conseguir gravar aqui, né, pastor? Mas o Senhor está sempre no controle, sabe de todas as coisas. Sem dúvida, sem dúvida. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos caminhando na presença de Deus. Aleluia. Vou orar, pastor, e já passar para o Senhor. Amém? Deus venha realizar aqui a vontade dele em nosso meio, trazer uma mensagem, uma palavra de vida, de esperança para os nossos corações. Senhor Deus, Pai, louvado seja o teu nome. Agradecemos a Ti por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui abrindo esta live para teu nome ser glorificado mais uma vez. Que o Senhor entre com providência na vida de cada um que aqui está, que vai ouvir esta palavra. Que essa palavra venha como bálsamo, como cura, como despertamento espiritual, mas que faça aquilo que o Senhor desejar em cada coração, que esteja receptivo à sua voz, Senhor. Usa teu servo, Pai, abençoa a vida do pastor Alexander, Senhor, quebra toda barreira nessa noite, todo impedimento, que caia por terra no nome de Jesus, e que o Senhor venha sobre nós com o teu reino de paz, alegria e justiça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus. Eu vejo, pastor Suane, que a fidelidade de Deus, ela continua presente, mesmo quando nós estamos diante de problemas, enfrentando lutas, passando por aflições. Fidelidade de Deus não muda. A fidelidade de Deus, ela passa além das circunstâncias. E é necessário que nós entendamos isso. Porque Jesus, ele disse assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci. E, na maioria das vezes, quando nós passamos e enfrentamos, nos deparamos com aflições, a gente tende a se esquecer da fidelidade de Deus. E aí começa a haver um problema, porque nós, no momento em que nos esquecemos, no momento em que não nos deparamos, não nos damos a enxergar a fidelidade de Deus, a nossa fé se enfraquece. E quando a nossa fé se enfraquece, o milagre não acontece. Eu quero ler com vocês um texto que chama a minha atenção, e texto este através do qual Deus tem falado muito ao meu coração. Paz do Senhor, Janete, tudo bem? Que saudades, Deus te abençoe. A palavra de Deus conta lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9, conta a história da cura de um jovem possesso. Aquele jovem, ele viveu uma história de aflição, uma história de muito sofrimento. E eu imagino o pai do menino, então, quanto não deve ter sofrido. E a Bíblia diz assim, a partir do versículo 34,
de Marcos, capítulo 9. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. O que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Até aqui o versículo 27. Sabe, pastora Suane, Janete, Rafael Costa e demais irmãos que estão conosco. Esse texto, ele traz para mim um ensinamento muito importante. E eu vou pontuar aqui 2 versículos. Primeiramente, o versículo que diz, versículo 29, ou perdão, 19. Ó geração incrédula, incrédula, ou seja, sem fé. Geração que não crê. Até quando estarei convosco? Jesus estava dizendo isso para quem? Para aqueles que não puderam expulsar o demônio. E, então, versículo 19, eu mencionei. E o outro versículo que eu quero pontuar é o versículo 23 e o 24. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu não sei se vocês já perceberam, se vocês também se fazem essa pergunta, como eu me faço. Por que, nos dias de hoje, a gente não vê mais, ou raramente vê, milagres acontecendo? Será que somos
uma geração incrédula? Porque o pai do menino, ele fala: mestre, os teus discípulos não puderam resolver o problema do meu filho. Se o senhor puder, faça alguma coisa por nós. Jesus fala: ô geração incrédula, vocês não puderam. E Jesus não fala: ah, vocês não puderam porque falta poder. Ele não disse isso. Jesus não fala: ah, vocês não puderam porque vocês não sabem expulsar demônios. Jesus não disse isso. Ele disse especificamente: geração incrédula. Incrédula é geração que não crê. E não crê porque não tem fé. Aí o pai fala assim: eu pode fazer alguma coisa? Pastor, eu vejo hoje a humanidade olhando para um lado, olhando para o outro. Às vezes olhando para a igreja e perguntando: vocês podem fazer alguma coisa? Quantas pessoas batem a nossa porta? Quantas pessoas nos chamam nos gabinetes pastorais? Quantas pessoas nos procuram com situações tão delicadas? Será que alguém pode fazer alguma coisa? E Jesus disse: se podes. Jesus foi então absolutamente surpreendente na resposta dele. Tudo é possível ao que crê. Meu Deus. O que aconteceu conosco para que nós nos tornássemos incrédulos? Encontrar incredulidade no mundo não é surpresa. Mas encontrar incredulidade no meio do povo de Deus. Jesus estava dizendo isso para os discípulos. Geração incrédula. Porque os discípulos não puderam expulsar aquele espírito mudo. E olha como esse espírito judiava daquele rapaz. Olha como esse espírito maltratava. Ele simplesmente fazia de tudo para matar aquele jovem. E Jesus então pergunta: quanto tempo esse menino passa por essa situação? O pai responde: desde a infância. Já parou para pensar que tem pessoas à nossa volta que estão sofrendo tanto, em busca de uma ajuda? Esse pai estava em busca de ajuda, em busca de socorro, em busca de resposta. Mas não em busca de uma resposta financeira, não em busca de uma resposta de emprego, não em busca de uma resposta de abrir uma porta, de trazer uma bênção, nada disso. Ele estava em busca de uma resposta para a salvação, para a cura, para a libertação do seu filho. E Jesus simplesmente fala para ele: tudo é possível ao que crê. Mas talvez neste texto, o versículo mais impactante seja o versículo 24. Quando o pai do menino, ele fala, ele exclama, já com lágrimas: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Tem uma outra tradução que diz: ajuda na minha incredulidade. Quando aquele pai declara, olha, pastora Suane, esse texto ele tem falado com intensidade comigo.
Quando aquele pai, ele exclama, o texto fala em exclamar, então dá para dizer que ele foi enfático, que ele levantou a voz, ele falou com clareza, ele falou com determinação, ele falou com total convicção. Eu creio, mas me ajuda. Aumenta a minha fé, eu preciso de fé, eu preciso aumentar a minha fé para ver o meu filho ser livre. Eu quero convidar você nessa noite a ser como o pai desse jovem. Dizer para Jesus, eu creio. Eu creio. Ah, mas o meu parente está doente, mas eu creio. Ah, mas a situação lá em casa, no meu casamento, está desabando, mas eu creio. Ah, mas o meu filho está desviado, está longe do Senhor, está perdido no mundo, mas eu creio. Ah, mas fulano da minha família está no mundo, ele precisa, mas eu creio. Ah, mas eu não tenho nem o que pôr na mesa para servir para minha família. A despensa está vazia, mas eu creio. Eu creio. Talvez alguém diga, mas espera aí. Eu posso dizer que eu creio, mas eu ainda não creio. Então faça como esse pai. Me ajuda na minha falta de fé. Por quê? A fé que gera o milagre. A fé que gera o milagre. Ninguém pôde libertar esse menino. Ninguém teve condições, nem os discípulos, nem Pedro, nem João. Interessante, pastora Suane, que o mesmo Pedro, o mesmo João, que aqui não foram capazes. O texto fala que os discípulos não puderam libertar o menino daquela prisão. Que os discípulos não puderam fazer o milagre. Mas o mesmo Pedro e o mesmo João, que aqui não conseguiram, lá em Atos capítulo 3, quando eles entram, eles estão a caminho do templo para a oração da hora nona, das 3 horas da tarde, eles se deparam com um paralítico, um coxo de nascença, ali à beira da porta, que mendigava, e ele pede esmolas. E esses mesmos discípulos estendem a mão e falam, não tenho ouro e não tenho prata, mas agora eu tenho alguma coisa e eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. O que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Eu tenho fé, então eu te dou. Levanta. Em nome de Jesus, levanta. E o texto diz que Pedro tomou o rapaz pela mão direita e o pôs de pé. Olha a transferência de fé. Em Atos 3, Pedro tem fé. Ele estende a mão, mas como é que estende a mão para alguém que não pode andar? Como é que estende a mão para levantar alguém que não consegue ficar de pé? Isso é fé. Agora Pedro tem fé. E quem tem fé faz milagre. Eu não estou aqui anulando a soberania da vontade de Deus, ok? Há situações em que Deus realmente não vai curar, porque existem enfermidades que, infelizmente, são para a morte. Ponto. Não vamos também esquecer disso. Só vou fazer esse parênteses. Há um texto que diz que quando o rei vai procurar o profeta Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu estava enfermo com a doença com a qual ele iria morrer. Então, nós vamos passar pela morte. E quando for a hora, aí não é uma questão de falta de fé, mas de vontade de Deus. É o tempo de morrer. Em Eclesiastes, capítulo 3, a Bíblia fala que é um tempo determinado para todo o projeto debaixo dos céus. Tempo de nascer e tempo de morrer. Mas fora essa situação em que a ordem
a vontade do Senhor é a morte, isso pode também ser uma realidade. Chegará a hora da minha partida, a hora da partida de todos nós. Isso é uma situação prática e palpável. Contudo, em não se tratando disso, eu aplico a fé. E quando Pedro, então, ele, cheio de fé, ele estende a mão e coloca o coxo de pé, ele gera um milagre. E o grande ponto a se colocar aqui não é, preste atenção nisso, o grande ponto a se colocar aqui não é se eu tenho fé. Porque se eu vejo o pai desse menino pedindo ao Senhor Jesus que aumente, que o ajude na sua fé, o ponto é reconhecer que não tem fé. Não é problema não ter fé. O problema é não reconhecer que não tem fé. Porque no momento em que eu reconheço, eu peço, Senhor, aumenta, me dá, concede, me ajuda. No momento em que o pai pede a Jesus que aumente a sua fé, o milagre acontece. É a fé que gera o milagre. Sabe onde é que essa fé está? Na igreja. E calma, igreja não é a instituição. Igreja não é o local da reunião. Igreja não é a entidade que tem um CNPJ, um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Igreja não é a pessoa jurídica. Igreja somos nós. A senhora Suane, eu. Cada um dos que estão aqui são igreja. E a fé deve estar na igreja. Que tal? Essa seria uma live, eu conversei com a pastora Suane antes de nós iniciarmos, uma live rápida. Porque o objetivo aqui não é pregar para você. O objetivo aqui é estimular você, te dando uma chave, te entregando uma direção. Como lidar com as coisas que parece que não tem o que fazer. Eu vou contar um testemunho, pastora Suane, com a sua licença. Há pouco mais de um mês, uma irmã da nossa igreja teve um aneurisma. Todo mundo sabe o que é um aneurisma, né? Teve um problema no encéfalo. Foi hospitalizada na UTI e ficou durante um bom tempo aguardando para fazer a cirurgia. O pastor presidente do ministério, com a sua esposa, foi fazer uma visita. Depois eu fui fazer visita também com a minha esposa. E lá na UTI, escute isso que eu vou lhe dizer. Aquela irmã nos dizia, eu tenho um sonho, eu quero me batizar. E nós, então, declaramos uma palavra sobre a vida dela. Shalom, pastora Luciana Cunha, Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Nós liberamos uma palavra sobre a vida daquela irmã. E só para encurtar a história, domingo passado, 3 dias atrás, ela se batizou. Ela passou pela cirurgia, a cirurgia foi muito bem sucedida, teve alta, foi para casa, tive a oportunidade de visitá-la em casa com a minha esposa e ela realizou o sonho. Ela foi batizada.
Por quê? Ela, no seu coração, teve fé. A fé que gera milagre. Aí alguém vai perguntar, sempre tem a pergunta, então a gente já vai antecipar. Mas por que Deus não cura todo mundo? Porque há alguns que o plano de Deus é outro. Há alguns que o plano de Deus é que ele realmente parta com o Senhor Jesus. Mas em não havendo esse propósito, nós precisamos usar a nossa fé. A fé que gera milagre. E só para deixar claro, essas irmãs, ela dizia o seguinte: pastor, eu preciso sair logo daqui, ainda tem muita coisa para eu fazer. Eu digo, sim, tem muita coisa para você fazer. E com essa fé, ela se levantou. Primeira vez que ela foi sair de casa, depois que teve alta e foi para a casa dela, primeira vez que ela saiu de casa para ir para algum lugar fora da casa dela, foi para a igreja. E ela foi batizada. Eu agradeço a Deus, porque o nosso Deus é um Deus que se move, um Deus que faz a obra, um Deus que surpreende, um Deus que abençoa, um Deus que faz milagres. Mas tudo isso pela fé. Sabe, nós precisamos aprender muito ainda sobre fé. A fé é algo tão relevante que na Bíblia, lá na carta aos Hebreus, tem a galeria dos heróis da fé. E a própria Bíblia, ela ressalta que o meu justo viverá pela fé. Eu fico pensando, então, se o meu justo viverá pela fé, significa que sem fé o meu justo não viverá. Não é verdade? E a própria Bíblia enfatiza que sem fé, aí agora, eu deixei esse por último porque esse pega pesado. Esse é aquele que dói. Ó, tapa na cara. O tapa do dia, como diz a pastora Luciana Cunha. O tapa do dia. Sem fé é impossível, da coceira, agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tapa na cara, tapa do dia. Não dá para agradar a Deus sem fé. E tem muita gente que acha que vai agradar a Deus de diversas maneiras. A Bíblia fala que vai agradar a Deus. Como? Só tem uma palavra ali. Sem fé é impossível agradar. Você pode fazer muita coisa, mas não vai agradar. Que Deus abençoe. Eu disse que seria uma live objetiva. Papum. Alá, pastora Luciana e pastora Suane. Elas são super objetivas. Aliás, quando a gente se reúne, eu fico apavorado, porque eu me sinto verdadeiramente o Daniel na cova das leoas. Eu morro de medo. Elas são extremamente objetivas e diretas. Quando eu penso que eu vou começar... Já? Então tá. Amém. E aí vem que discorde. Pastor, muito forte essa palavra. Eu vou deixar um versículo aqui que Deus me deu, olha só. Mateus 8, 25. 24, diz assim. Perdão, 26. Meu grau acho que não está muito bom. Ai, Jesus. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Em concordância essa palavra que o senhor leu aí.
né? Mais uma vez o Senhor falando da fé, quando a nossa fé é pequena, né? Então, o que o Senhor quer nesse tempo é aumentar a nossa fé. A gente precisa buscar. Essa semana eu tenho também meditado sobre isso, que o milagre ele diz muito mais sobre a nossa fé do que sobre o próprio Senhor, porque todo poder já foi dado a ele. Então, a gente está aqui para clamar esse poder que já foi liberado na nossa vida, esse poder que é no nome de Jesus. Mas para que a gente venha ter fé, esse compromisso tem que ser maior, da nossa parte mesmo. Da nossa parte como filhos de Deus, de atrair o reino dos céus aqui sobre a terra. Amém?